cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, vamos falar sobre os cartazes racistas, homofóbicos e de intolerância espalhados pelas ruas centrais de Blumenau. Para falar sobre este assunto, nossos convidados são o presidente do Movimento Cisne Negro, Lenilson Silva, e o diretor de Finanças e Organização do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Blumenau, Kleber Rodrigo Alves Valente. Antes de começar a nossa conversa, é bom lembrar que esses cartazes carregados de ódio contra negros, LGBTs e praticantes das religiões de matriz africana viralizou nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Tomou Brasil. O assunto tomou uma dimensão nacional e internacional. E tudo isso há poucos dias da Oktoberfest, quando turistas de todas as partes chegam a Blumenau. Além das ameaças que os cartazes traziam, como negro comunista, antifa, macumbeiro, estamos de olho em você, um deles colocado em frente à casa de um dos integrantes do NEAB FURB, também trazia o símbolo nazista. Mas enfim, vamos começar a nossa conversa do seguinte ponto. Vou começar com o Lenilson. Como o Cisne Negro interpreta essas ameaças que surgiram em Blumenau? Boa noite, Lenilson. Obrigado por estar no Cidadania em Debate mais uma vez. Vou começar aí discutindo essa questão desagradável, para Blumenau e para todos nós, né? Mais uma vez, né, Carlos, Blumenau é vexame nacional do ponto de vista da intolerância de alguns grupos da cidade. A gente recebeu com perplexidade, com indignação. Nós já havia acontecido esses fatos em outras ocasiões na nossa cidade. O Cisne Negro vem denunciando que existem grupos organizados na cidade de intolerância e fazendo discurso de ódio, né? Agora através de cartazes, e a gente sabe que esse é só o começo, daqui a pouco pode se materializar em violência, agressão e até morte. Esses grupos são perigosos, extremistas. Nós recebemos isso com muita indignação. Tão logo recebemos, a gente já começou a se articular, inclusive junto com o NEAB FURB, né? E tivemos, inclusive, nessa semana ainda com o secretário estadual de Segurança Pública pedindo que haja, de fato, né, a investigação e que seja identificado quem é ou quais são esses criminosos que fizeram isso na nossa cidade. Não é tolerável que a gente que a gente viva numa cidade num estado tão grave de insegurança. Porque mais do que as mensagens de ódio contra macumbeiros, negros, antifascistas, tem ali uma ameaça, estamos de olho em você. Né? Então, isso coloca todas essas populações, todos esses segmentos em alerta, ou coloca eles em fragilidade. E isso é o que tem na mensagem de pior. Né? Tem uma ameaça simbólica que pode ser materializada a qualquer tempo. Então, todos nós, negros e negras, LGBTs, macumbeiros, estamos sob ameaça, estamos sob o estado de alerta. E isso me toca. Isso toca o meu corpo, toca o teu corpo, toca o corpo de todos aqueles que estão na mensagem desses grupos que estão espalhando ódio pela cidade. Não é uma coisa menor, é uma coisa grave. Como tu disse, tomou repercussões nacionais e internacionais. Na reunião com o secretário, inclusive, a OAB de Santa Catarina já coloca a possibilidade de incluir isso no debate da ONU, né? Lá no espaço de direitos humanos, essa denúncia. Então, de qualquer maneira, nós vamos continuar acompanhando junto com a OAB, com o NEAB, em solidariedade muito especialmente ao Marco Antônio André, que
teve esses cartazes na sua rua e daí demarca uma posição que a gente não pode tolerar de forma nenhuma, que deixa ainda mais fragilizado. Mas, para além disso, a gente tem feito esse debate de forma difusa. Ou seja, essa mensagem, essas ameaças são para todos aqueles e aquelas que estão lá maculados no cartaz. Nesse cartaz criminoso, feito na surdina, por covardes, por pessoas que precisam ser identificadas, presas com rigor da lei. Nós temos também a presença do Kleber, que representa aqui os direitos humanos. E eu também queria te fazer a mesma pergunta, né? Como que você, né, a partir dos direitos humanos, interpreta esses cartazes espalhados pelo centro da cidade? Primeiramente, boa noite, Carlos. Boa noite, Lenilson. Boa noite a todos os telespectadores da TV FURB. Em nome do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Blumenau, agradeço aqui pela oportunidade de estar participando dessa conversa. Também o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Blumenau vê essa situação com extrema preocupação. Blumenau, que se apresenta nacionalmente como uma cidade onde tem muitos índices positivos, infelizmente, dada essa situação agora, como bem ressaltou o Lenilson, através de uma atitude covarde, né? Uma atitude criminosa que faz apologia ao fascismo e que se dirige aos negros, à comunidade LGBT e a outros setores minoritários da sociedade, a gente vê com extrema preocupação e repudia de forma veemente isso. Penso que a gente vive hoje, não apenas em Blumenau, mas isso olhando na esfera global, a partir de uma onda reacionária que vem ganhando força em escala global, acaba também surgindo e de forma assim, como a gente não gostaria de ver, também se manifestando aqui na nossa cidade. Mas o Centro de Defesa de Direitos Humanos tem essa preocupação e combaterá, e juntamente com os demais movimentos sociais, com toda a sociedade civil organizada e com todos aquelas e aqueles que têm preocupação com valores de tolerância e de democracia, fazer uma ampla discussão e cobrar das autoridades competentes para que investigue, levante informações, realmente descubra quem que foram os responsáveis e aplique as medidas que lhes cabe, né? Lenilson, tem um ponto aí que eu acho interessante, que é o seguinte: as pessoas, no modo geral, e a gente vê isso se manifestando enfim, nas redes, né? Colocando, isso são algumas pessoas ou são alguns moleques tomando essas atitudes. A gente sabe que não é isso, né, Lenilson? Tem uma questão ideológica por trás aí, e não são alguns moleques, são pessoas preparadas, muitas vezes até estimuladas e bancadas para tomar esses posicionamentos, né? Na verdade, a gente já tem conhecimento que existem grupos aqui em Blumenau que estão organizados para destilar o ódio, para destilar a intolerância, para combater segmentos, e isso nos assusta, né? Quando eu digo que isso não é um problema localizado nos negros, nos macumbeiros, né, das religiões de matriz africanas, nos LGBTs, e naqueles que lutam pela democracia, né, então são contra o fascismo de qualquer modo, porque toca todas as pessoas da cidade. E daí, Kleber, eu acho que é isso que tu colocas. É importante que as autoridades da cidade se manifestem. A gente ainda vê muito silêncio de autoridade da cidade que precisava se manifestar. Por quê? Porque essa repercussão da cidade, de Blumenau, tomou dimensões da qual a gente precisa, de fato, dar uma resposta enquanto autoridades da cidade.
né? A gente foi acompanhado lá na reunião com a deputada Ana Paula, mas ainda ecoou muito pouco na Câmara de Vereadores, não teve manifestação do prefeito nem da prefeitura. Ou seja, é preciso que Blumenau, de fato, perceba que nós precisamos discutir esse fato, que não é um fato isolado, que é uma construção social, né, de diminuir, de perseguir, de ameaçar grupos que vêm lutando por resistência. Historicamente, esses grupos vêm lutando por resistência. Há um fator ideológico aí também colocado, eu acho que isso tem que ser colocado como um ponto, porque na democracia os limites do debate político ele tem que ser no campo das ideias e tem que ser aberto e franco, não na surdina e nem na covardia da noite, nem no submundo da política. E eu acho que é isso que esses grupos têm feito na cidade. Eu temo muito que pela reação que eles estão tendo, né, nós já vimos outros cartazes aí espalhados. Eu mesmo já tive durante o processo eleitoral em que eu fui candidato, eu tive ameaça de fakes que vieram me perseguir nas redes sociais. A gente tem acompanhado vários ativistas também perseguidos, né, outros agredidos, outros mortos, né? Ou seja, não é algo menor. A gente precisa, de fato, discutir isso, pensar políticas públicas para enfrentar isso. E mais do que isso, eu estou propondo, Carlos, que a gente tenha uma lei, eu acho que municipal, que penalize os crimes de ódio. Né? Que a gente possa, de fato, pensar numa legislação que garanta que esses crimes sejam, de fato, criminalizados com o rigor da lei. Né? Eu acho que é um debate que a gente pode fazer a seguir. Bom, a gente está fazendo aqui uma conversa a respeito dos cartazes que foram espalhados em Blumenau na semana passada, espalhando ódio, né? E tem um pano de fundo aí nessas manifestações, apesar de algumas pessoas acharem que isso é uma molecagem, não é uma molecagem. E a gente vai falar aqui também, porque o Lenilson Silva, ele vai assumir a Câmara dos Vereadores, vai assumir por 30 dias lá. E é bom que a gente discuta isso, porque tem essas manifestações, elas passam por aí também. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos discutir isso também, tá? Já voltamos.